Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, Deus é bom. Não, mas diz com vontade, irmão. Diz assim, ó, Deus é bom. Oh, glória. Aleluia. Tome o seu lugar, fique à vontade, por favor. Meu Deus, que festa linda. É assim que tem que ser para Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tá fraco. Boa noite, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não se esqueça do dia 12, hein? Dos namorados. Procure aqui o Éder e a Séries. Lá o Felipe e a Lana. Felipe aqui, a Jéssica e o Diego. Pega sua namorada e vem. Pastor, eu nem namoro mais. Então, um bom momento para recomeçar a namorar. Hã? E tá barato, gente. Tá barato. Se você for para outro lugar, primeiro, você não vai conseguir lugar, tá tudo lotado. Segundo, tá caro. Tá caro. E esse evento tá bem acessível. Irmãos, lembrando que semana que vem nós temos o culto de ceia. Não falte a ceia. Amém? E para você que está conosco, que na ceia a gente sempre apresenta os novos membros na congregação, amém? Então você que está conosco aí, não foi apresentado, ó, pastor, já me decidi, é aqui mesmo, quero sofrer junto com vocês. Aí me procure no final do culto, ó, quero congregar aqui. Já decidi. Quer ajudar a carregar essa cruz aí? Tá, então é isso aí. Domingo que vem, culto de ceia. E aí nós vamos estar apresentando os novos membros. Amém? Em nome de Jesus. Abra comigo em João capítulo 12. Quando Jesus está na casa não adianta, é assim mesmo, né? João 12:12 diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Nós te adoramos. Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Primeira. Deus abençoe, amém? Mais alguém aqui? Deus abençoe também. Aleluia. Aqui para cá? Não, né? Glória. Aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bom, eu já ouço seus passos. Eu ouço seus passos. O Rei está voltando. Se o Rei está voltando, nós também temos que nos voltarmos para Ele. Se Ele está voltando, nós temos que nos deixarmos ser encontrados por Ele. Irmãos, não dá mais para perder tempo. O Rei está voltando.
Não seja pego de surpresa. Seja uma pessoa fácil de se encontrar, fácil de achar. Seja uma pessoa fácil de ser convencida. Não deixe o vosso coração se endurecer. Se o rei está voltando, vá ao encontro dele. Nós precisamos. Às vezes a gente fica pensando, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que... Não diz respeito a isso. Nós precisamos dele. Essa é a verdade. Irmãos, eu estava pensando, estava lembrando de Adão. Irmãos, Adão era um homem que ele continha a verdade de Deus. Deus pegou a verdade e pôs dentro de Adão. Sabe o que significa isso, querido? Sabe por quê? Sabe por quê o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós? Dentro, o Deus Espírito dentro de nós. Cristo habita em nós. Por quê? Porque foi isso que o próprio Deus fez em Adão. Ele pegou o seu filho e colocou dentro de Adão. Depois que ele formou o mundo e tudo que nele há, depois que ele formou o homem, ele colocou, é como se ele pensasse: em Jesus. A Bíblia diz que depois de todas as coisas da criação, o Senhor olhou para o homem e disse: não é bom que o homem fique só. Mas o homem era completo, ele não tinha falta de nada. O que ele estava falando o homem precisa se relacionar. Na esfera espiritual, Deus se relacionava com o homem, mas Deus fez o homem também, ele é um ser emocional, e por isso ele lhe fez uma companheira, uma ajudadora. Mas quando ele formou o homem da terra, o homem ainda precisava de algo, o homem não estava completo. Aí Deus pegou e falou assim: o homem precisa, o homem que eu fiz, ele andará com a verdade dentro dele. Então ele pegou e colocou uma verdade dentro do homem, o Cristo. Irmãos, esse é o princípio de todas as coisas. Porque se você andar com a verdade de Deus, a verdade do mundo não comprometerá o propósito de Deus na minha e na tua vida, porque nós carregamos uma verdade que é dele. Deus pegou e colocou a verdade dele dentro do homem, mas o homem trocou essa verdade que havia dentro e acreditou numa verdade que estava fora dele. Irmãos, todas as verdades que eu e você, que nós precisamos, Deus colocou dentro de nós, o próprio Deus. Se Deus falou que certamente morrerá, por que você ainda se envolve com coisas que não deveria se envolver? Por que nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer? Porque ainda existe uma voz que ecoa: certamente não morrerás. Foi o que a serpente falou para ela. Irmãos, quando nós carregamos uma verdade do Senhor, nós não devemos ter dúvidas sobre mais nada. Pelo menos não naquilo que é o que nós necessitamos, naquilo que nós precisamos. Irmãos, a verdade de Deus, a própria verdade de Deus vai nos levar a Deus. A verdade de Deus é o caminho que nos leva de volta para o próprio Deus. O homem trocou aquilo que ele carregava dentro por algo que estava do lado de fora. A consequência foi caos. Irmãos, Adão tinha instrução, Adão tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra que livrava ele da morte. Ele tinha uma palavra que mantinha ele na luz. Ele tinha uma palavra que mantinha ele vivo. O dia que ele saiu dessa palavra, desalinhou todas as coisas.
Ele tinha uma palavra que estava dentro dele, e enquanto ele guardou essa palavra também guardava ele. O dia que ele saiu desse lugar, veio o caos. Adão tinha uma palavra que gerava, que confirmava a identidade nele. Ele tinha a clareza do propósito. Ele tinha uma palavra que dava sentido de vida para ele. Sabe o que é sentido de vida, irmão? Eu vejo pessoas hoje que não sabem o que estão fazendo, nem por que estão fazendo, nem para quem está fazendo. Vive por viver. Vive o curso natural desse mundo. Estou trabalhando, daqui a pouco eu vou morrer. Uma pessoa sem propósito, sem sentido de vida. Tem alegrias momentâneas, e a satisfação se dá por aquilo que vive no mundo, mas não é completa em Deus. E por causa desse vazio, elas correm ainda mais atrás das coisas do mundo. Irmãos, eu já falei sobre isso. Não tem problema a gente ter. Eu gosto de estar em Gramado comendo fundi. E não me vem com aqueles coisinhas que só enchem a barriga. Não, me traz as carnes. Não vem com pé de couve-flor no molho, a planta no molho, a pedra. Não quero, eu quero carne. Eu gosto de coisa boa também. Tem gente que não pode ficar sem isso. Mas quando você tem Jesus, irmão, se a gente viver isso, glória a Deus. Mas se não tivermos isso, não faz diferença para nós. Realmente não faz diferença. Não é só um falar por falar. Realmente não faz diferença para nós. Igreja, nós precisamos voltar para o Senhor. O dia que Adão se desviou da palavra que ele já tinha, a vida dele desalinhou. A casa dele caiu. Adão saiu da rota de Deus e não conseguiu voltar mais. Sabe uma pessoa que tenta voltar e não consegue? Eu vejo isso também. Irmãos, o ser humano por si só, até aquele que faz muita maldade, ele não é mal tem a corrupção do pecado, tem a influência do pecado. Mas Deus fez o homem com um senso de verdade. É por isso que quando a gente faz algumas coisas que não compactuam com a palavra de Deus, a gente tem remorso, a gente tem, deveríamos ter arrependimento. A gente tem uma má consciência para com algumas coisas. É por isso que quando a gente trata... Alguém já viveu isso? Eu já vivi, de lidar com pessoas que fizeram mal para mim, e de repente eu nem fiz eu não devolvi na mesma moeda, mas talvez eu não fiz tudo aquilo que eu poderia realmente fazer por aquela pessoa, e eu fiquei com má consciência. Por quê? Porque eu tenho consciência daquele que habita em mim. Quando você tem consciência do Cristo que está em você, você se sente na obrigação, na responsabilidade de andar num nível muito elevado, muito alto. É um senso de compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus e com aquilo que nós carregamos. Ou seja, se você pode caminhar 2 milhas e caminha uma, lá no fundo você sabe que poderia caminhar mais uma, para ajudar alguém, por causa de alguém, para abençoar alguém. E aí você não faz, você fica assim. Por quê? Porque você sabe que Jesus foi até o fim. Ele cumpriu, Ele consumou, Ele fez tudo. O Senhor foi até o fim. E quando Ele foi até o fim e viveu um caminho excelente, sobremodo excelente. Quando a gente não dá o nosso melhor, a gente fica com aquela coisa de: eu poderia ter feito mais. Eu dei o pão, mas poderia ter dado a água também. Eu ensinei a pescar, mas eu poderia dar o peixe e depois ensinar a pescar. Tem gente que só ensina a pescar. Irmão, dá o peixe. Sabe o que Jesus fez para nós? Ele primeiro deu o peixe, depois Ele falou: agora que você está em condições, vou te ensinar a pescar. Você lembra de Pedro? Joga a rede para o outro lado. Quando ele lançou a rede, quando ele puxou o barco dele, quase afundou. Aí depois ele disse: agora eu vou te fazer pescador de homens, segue-me. Irmãos, primeiro você dá o peixe,
Às vezes a gente quer pegar e ajudar as pessoas do nosso jeito. Você está entendendo? Você não ajuda as pessoas do seu jeito. Você manipula as pessoas do seu jeito. Se você quiser ajudar alguém, você faz mais do que a sua mente computou para que você fizesse. Ela diz: não dá o peixe, ajude a pescar. E o Senhor fala: não, dá o peixe para ele. Agora que ele está bem, ajude ele e ensine-o a pescar. Foi o que o Senhor fez. Amém? Glória a Deus. Você está aqui, irmãos? Aleluia, estamos vivos. Deus é bom. Adão foi um homem que não conseguiu voltar para a rota de Deus. Adão era diferente de nós. Irmãos, antes de pecar, Adão não precisava de um caminho. Ele já estava. O caminho estava dentro dele. O senso que norteia o coração, por onde o homem deve andar, como lidar e o que fazer, já estava dentro dele. Hoje nós precisamos de um caminho. Mas Adão não precisava de um caminho. Adão não precisava ser liberto. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não havia pecado. Ele tinha que ser liberto do quê? Antes do pecado, ele já era liberto de tudo. Porque somente um homem livre, uma mulher livre, vai conseguir adorar a Deus com todo o vosso coração. Glória a Deus pelo seu Filho amado Jesus, que foi nos dado, e mediante e por meio da graça, mediante a fé, nós conseguimos nos achegar e nos voltar novamente para o Pai. E nós estamos aprendendo a adorá-lo em todos os níveis, de todos os modos, por onde passamos, nos lugares onde nós estamos, nós ainda estamos aprendendo a adorá-lo. O nosso conceito de adoração ainda é pegar um violão, pegar um teclado, tocar uma música e falar: não, isso não é adoração, irmão. Isso são recursos que nós utilizamos para demonstrar nossa gratidão, nosso amor. São recursos. A adoração, você adora Ele, a maneira que você vive com a sua esposa, com seus filhos, a forma como você se posta, como você se porta no seu trabalho, ou seja, que tipo de profissional você é. Você adora a Deus em tudo aquilo que você faz, e o modo como você faz. Isso é adoração ao Senhor. É a verdade que está dentro de você, e você manifesta por meio de um estilo de vida já estabelecido. É quando você vai na padaria e aquela moça, ela está muito atucanada, ela pega, você dá, o pão deu R$6, você deu R$5 e ela te dá ainda um troco de R$10. Você não olha para ela e diz: ah, Deus me abençoou. Não, você devolve: ó, você se enganou aqui, ó, esse dinheiro não é meu. É aquele dinheiro a mais que cai na tua conta e você diz: ô chefe, caiu a mais lá. Você não tem medo dele falar: me enganei. Irmão, a gente tem um conceito tão errado. A gente vê Deus nos abençoando numa coisa que nem o próprio Deus jamais faria. A gente vê Deus nos abençoando no erro dos outros. O outro erra, ele é lesado pelo erro, e a gente diz: Deus me abençoou. Aí quando você em alguma situação você se equivoca e dá mais para o outro, e depois você fica sabendo, chega em casa que nem um doido endemoniado, perguntando: cadê meu dinheiro? Briga com a mulher, briga com todo mundo. E aí você odeia mais, e ele não me devolveu. Por quê? Porque quando é com você é bênção, quando você erra e beneficia os outros, aí o outro é o que está errado, e o diabo te enganou. Não, irmãos, a gente vai ter que voltar para a palavra, restaurar o senso de verdade por meio do Espírito. Hoje a gente fala: vamos entrar num ambiente com Deus,
Vamos gerar um ambiente para que Deus venha sobre nós e nos encha com a sua glória. Adão não precisava entrar em lugar nenhum, porque Deus já tinha entrado dentro dele, por meio da verdade que ele carregava. Mais uma vez, glória a Deus pelo seu Filho Jesus, que foi nos dado como a verdade de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Aquele que realmente habita em nós e nos faz ser diferentes. Na verdade, somos todos iguais, mas aquilo que nos faz ser diferente não é outra coisa senão a pessoa do Espírito Santo de Deus, que acendeu uma luz onde não havia luz, trouxe vida onde a morte reinava. E às vezes a gente ainda se equivoca, tá certo? E a gente pensa que tem a ver conosco. A gente confunde os dons, a habilidade que Deus nos deu, e a gente acha que nós somos bons. Eu tenho um amigo que diz: eu sou médio. Eu não sou bom, eu sou médio. Estou ali, uma pessoa equilibrada. Não tem a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Não tem a ver conosco. Antes de Adão pecar, coisas interessantes aconteciam. Deus recebia uma adoração perfeita, imaculada, sem mácula, sem mancha, sem influência de interesse por alguma coisa. Era adoração por quem Ele é e somente por quem Ele é. Não era para que Ele abrisse uma porta, desse um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, aumentasse o salário. Era uma adoração sem interesse. Outra coisa que eu vejo que antes do pecado acontecia, Eva, ela foi a única mulher, ela foi uma mulher que teve uma experiência verdadeira, o que é ter um marido semelhante a Jesus Cristo. Antes do pecado ela provou disso. Um homem que amava ela, que não usurpava do seu corpo, das suas emoções, de quem ela era, ou de como Deus a fez. Amava ela por quem ela era. Um homem, um marido de verdade, muito parecido com Jesus. Agora já os filhos não, porque o pecado entrou. Os filhos, eles já não conheceram a imagem e semelhança de um pai verdadeiro, foi distorcida. Era só mais para a imagem. A semelhança é como é se mover como ele se move, ser muito parecido como ele é, movido por aquilo que move ele também. A semelhança os filhos já não tiveram. Eles não tiveram esse pai, porque o pecado já havia. Quando nasceu Caim e Abel, o pecado já existia, a casa já estava em declínio. Já não tinha mais a semelhança, o coração de pai já tinha se perdido por causa do pecado. Você entende? Quando a gente diz que os filhos sofrem por causa dos pais. Os filhos sofrem. Eu vejo os pequenininhos que estão ali, a Heloísa, tem outro bebê ali, tem outro bebê ali. Hoje eu não trouxe, a gente não está trazendo os bebês, né? A escolinha está fechada por enquanto. E a gente, meu Deus, ao mesmo tempo que parece que nós daríamos tudo e faríamos tudo por eles, nós somos tão contraditórios. Ao mesmo tempo que não, nada vai faltar, eu deixo de comer para que ele coma. Eu deixo de viver para que eles vivam. Mas aquilo que realmente nós temos que fazer, a gente não faz. A gente não se deixa ser impactado pelo caráter do Cristo. A gente não se deixa ser formatado
pela integridade, pelo mesmo coração que Jesus carrega dentro de si. O que é isso senão uma mentalidade totalmente terrena, envolvida com as coisas desse mundo, brigando com coisas desse mundo, mas aquilo que realmente pode gerar vida, imprimir um legado no coração dos nossos filhos, a gente não faz, porque envolve negar-se a si mesmo. E para alguns isso é um preço alto demais, como se fosse. Caim e Abel não desfrutaram de um pai perfeito. Eles já nasceram numa casa em declínio. Abra comigo Gênesis capítulo 4. Tá gostoso aqui, né? Tá bom, né? Vem, Jesus. Vem sobre nós aqui nessa noite, Senhor. E toca-nos com o teu poder. Toca-nos com a tua glória. Convence, converte os nossos corações. Nos faz sair deste lugar diferente, Deus. Por causa da tua presença, por causa da tua palavra. Examina se há em nós algum caminho mau e traz correção sobre o curso da nossa vida. Nós entendemos que a tua disciplina, ela é bênção, ela é boa, ela é boa. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Como foi ministrado aqui, eu quero pedir, Deus, que tu venha e ministre cura nos corações. Aquelas experiências do passado que causaram feridas e elas não cicatrizaram. Traz cura sobre este homem, sobre esta mulher hoje. Sara as feridas. Que ao cheiro das águas, essa árvore venha novamente começar a brotar e frutificar. Em nome de Jesus. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido. O nome do Senhor. Gênesis capítulo 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7: Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Cabe a você dominar o pecado que está à porta. Você entendeu aqui? Os filhos não tiveram culpa, eles vieram.
mas o ambiente que eles foram inseridos já era um ambiente corrompido. E aqui começou irmão contra irmão, inveja. Irmão, não é à toa que o ditado, a expressão mundana diz: inveja mata. O Senhor atentou para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta o Senhor não atentou. Caim ficou com inveja do irmão, matou o irmão, mas antes de matá-lo, olha só o que Deus fala: Caim, se tu fizeres corretamente, tu não serás aceito. Quantas vezes a gente tem a tendência de olhar para o lado, a gente está sempre olhando para o lado, apontando ao lado, falando dos outros, apontar, mas por que ele acontece e comigo não acontece? E a gente pega e diz assim, né? Não nós, outras pessoas. Aí diz assim, ó, como é que na vida dele acontece? Como? Eu sei os podres dele tudo, eu sei os podres dela tudo. E mesmo assim acontece. Gente, a gente é mau. Como se nós soubéssemos mais que o Senhor. O Senhor pega e diz: olha, o pecado está à porta, você tem que dominar isso. Porque se você não dominar, será dominado por isso. O que tem levado nós a matarmos os nossos irmãos? A cobiça, a concupiscência dos olhos. Quando o Senhor fala, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Ali nasce, vamos dizer assim, a luta da carne. A luta do pecado contra o espírito do homem. Mas agora a gente vai ter que aprender a dominar. É nós que vamos ter que dominar o pecado. E Caim não tinha o Espírito Santo, hein? Abel não tinha o Espírito Santo. Como é que um consegue andar num caminho excelente e por causa do caminho que se anda ele traz uma oferta excelente? Nasceram na mesma casa, filhos do mesmo pai, mas rumos diferentes. Deus não faz acepção de pessoas, gente. É uma questão de posição, é uma questão de decidir. Agora, mas eu quero explicar, eu não sou advogado de Caim, mas eu quero falar para você por que ele não conseguiu dominar. Você leu comigo ali no versículo 28. O pecado está à porta, mas 28 não, no 7. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominar, porque senão ele vai te dominar. Por que ele não conseguiu dominar, irmãos? Porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, não precisa abrir, eu vou citar para você. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher. Aqui entrou o gênero. Os criou. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os... Aí quando Deus falou assim, ó, o pecado está à porta, você tem que dominar. O homem não tinha senso de lidar com o pecado. Ele estava aprendendo a lidar com o pecado. O homem foi feito, foi formado para dominar sobre os peixes, sobre as aves.
sobre tudo aquilo que Deus criou, como criação da terra e tudo que há nela. O homem não sabia lidar com o sentimento. O homem não sabia lidar com guerras espirituais, não tinha experiência com isso. O dia que Deus falou, o pecado está na porta do teu coração, cabe a você dominar, ele não sabe dominar sobre isso, sobre algo que ele não vê. É por isso que os homens até hoje, eles tentam dominar as coisas que ele vê. E para dominar as coisas que eles veem, ele quer dominar pessoas. Porque em todas as coisas tem alguém envolvido, alguma pessoa envolvida. Então o homem, ele transferiu isso de maneira errônea, errada. E ele quer, em vez de dominar as coisas, ele quer dominar as pessoas. Mas não foi isso que Deus disse. Deus diz: domine sobre os peixes, sobre as aves. Esse foi a instrução, esse foi o ensino. Aí quando o pecado bateu na porta, ele não soube dominar. Porque Adão nunca precisou dominar o pecado. Ele só tinha que guardar a palavra que Deus tinha engendrado dentro dele. Não comas. Ele não tinha que dominar nada. Ele só tinha que manter e cultivar aquilo que Deus colocou dentro. Mas quando entrou o pecado, muitas lutas vieram. E o maior inimigo do homem é aquele que habita dentro dele, é o seu próprio eu. O homem era para dominar sobre a criação animal de Deus. O homem nunca teve que lidar com a inveja, com a raiva, com a comparação. Imagina isso. Você vê uma pessoa crescer e se alegrar com o crescimento dela. Hã? Imagina isso, teu amigo despontou, comprou agora tudo, e você ainda continua aqui, mas você consegue se alegrar com ele. E numa visão de reino, ele que alcançou alguma coisa, ele lembra de você. Porque isso é reino. É o senso da igreja primitiva. Não precisa pegar e vender as coisas. Não dá certo isso, não faz. Mas eu carrego comigo o senso de que tudo que eu tenho é para servir pessoas e ajudar as outras pessoas. É do Senhor, mas estão nas minhas mãos o dinheiro, os bens, os móveis, e eu ajudo pessoas, eu sirvo pessoas. Mas eu não faço isso só quando eu estou de bom humor. Eu faço isso quando eu tenho que fazer, porque eu não sou movido pelo humor. Quando eu estou contrariado, eu sou uma maldição, e quando eu estou alegre, eu sou uma bênção. Não, eu sou uma bênção, independente de como eu esteja. Talvez eu não vá sorrir muito em alguns dias, talvez eu não vá te abraçar, talvez eu não vou dizer que eu te amo, mas a minha ajuda para com você não depende disso. Eu nasci para isso. Você nasceu para isso. Pare de olhar para si mesmo. Isso não é igreja. Você não vai conseguir levar essas coisas no dia que o Senhor voltar. A única coisa que vai é o teu coração. E aquilo que você guardou por meio de uma relação, experiências sobrenaturais com Jesus. O resto tudo vai ficar. A inveja, a raiva, a comparação, a indignação, isso não habitava dentro do homem. O que havia dentro do homem era uma palavra de Deus, que instruía o homem, que fazia com que o homem se sentisse completo, amado. Um homem amado por Deus, ele tem uma capacidade de amar a sua esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Ele dá a sua vida pela igreja.
porque ele é um homem que anda segundo a semelhança do Cristo. O homem perdeu o governo por causa do pecado. O homem está sem governo. É um homem, o homem está, homem e mulher eu digo, né? Desgovernado. Irmãos, eu vim nessa noite para te dizer: vamos voltar. Sujeite-se ao governo de Deus, e todas as coisas serão realinhadas, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Volte para o Senhor. Eu já ouço seus passos, Ele está vindo. Você já ouviu inúmeras palavras, você já ouviu muita coisa. É tempo de nós começarmos a ter uma aplicação. Parar de brincar com Jesus. Isso pode custar caro, isso pode custar a nossa não, porque eu não estou nesse. Pode custar uma alma, a tua. Não brinque. Não tenha medo também, porque no amor não há medo, mas o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Volte-se para Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Deixa Ele cuidar de você. Tem coisas que você realmente não vai entender. A maneira que Ele faz nós não entendemos, porque Deus é Espírito. Ele age de maneira sobrenatural. Ou seja, a forma como Ele faz não é de forma natural, não é de forma que nós venhamos a compreender, entender, porque não é segundo a movimentação dessa terra. É diferente. Alguém pede emprestado para nós e não devolve, a gente diz: nunca mais vou emprestar. Ele pega e diz: se alguém te pedir alguma coisa, dá uma coisa a mais para ela ainda. Você diz: que loucura é essa? É a loucura do Evangelho, da pregação. Mas para nós os que cremos, é poder para a salvação. Volte-se para Jesus, querido. O Rei está voltando. Você sabe por que eu li aquele texto? Que aparentemente parece que não tem nada, mas tem tudo a ver. O Senhor está voltando. Nós lemos lá no começo: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Você sabe o que quer dizer Hosana? Uma das traduções para Hosana é: salva-nos, salvai-nos. Eles estavam fazendo: Hosana, Senhor, Hosana, salvai-nos. Tem alguém aqui em sã consciência que acha que não precisa de salvação da parte de Deus? Você está alicerçado aonde? Qual é a tua estrutura? Aonde estão firmados os teus pés? Que você não entendeu que o Senhor voltará, que o inferno ele é real. Há choro e ranger de dentes. É real. Lá não tem relacionamento, não tem amor. Bendito é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Agora o que me chama a atenção: Jesus veio em cima de um jumentinho. Por quê? Porque os reis de Israel, quando eles assumiam posse de um reinado, eles andavam em cima de um jumento. Significa que aquele rei, ele está vindo em paz, em humildade, está vindo em paz e também para governar com um coração humilde diante de Deus. Por que Jesus não vem em cima de um cavalo? Porque se você olhar até nos filmes, você vai ver que o cavalo, ele representa, vamos dizer, um meio de transporte de guerra, de força, de vigor. Os desenhos que os nossos filhos vê, alguns, o príncipe encantado, ele vem montado num cavalo. Por quê? Porque é um símbolo de vitória, de força, de vigor.
Pode ver o príncipe, ele vem salvar a princesa num cavalo branco. Ninguém vem em cima de um jumento. Israel entendia o que Jesus estava querendo dizer para eles, porque era cultural. Israel esperava que viesse o Messias, tanto que eles esperam até hoje. Se o nosso rei vai vir para a gente poder guerrear e combater o Império Romano, ele virá em glória, em louvor, em poder, em cima de um cavalo. E aí pega Jesus, vem em cima de um jumento, como quem diz: eu sou o rei, só que o meu reino é um reino de paz. Eu vou ensinar vocês a vencer as suas guerras por meio do príncipe da paz, porque só vai vencer uma guerra um homem e uma mulher de paz. Homens e mulheres de guerra não vencem guerras, eles matam pessoas. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Mas se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver que tem o cavalo tal, porque aí é o grande dia. Você entende? Vai Apocalipse, irmão, e você vai ver que lá tem os cavalos que virão, porque é guerra mesmo. Mas hoje, para mim e para você, é o rei que diz: se tu quiseres, se tu ouvires, se tu me obedeceres, você comerá o melhor dessa terra. Mas o meu reino é um reino de paz. É a história do rei que veio como um servo humilde em um jumento, e não num cavalo empinado, não em vestes reais, mas em roupas como as de um pobre e humilde. Jesus Cristo não veio para conquistar pela força, como os reis terrenos fazem, mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, por meio do seu próprio sacrifício pelo seu povo. O seu reino não é um reino de exércitos e esplendor, mas de humildade e servidão. Maior é aquele que serve, irmão. Ele não conquista nações, ele conquista corações e mentes. Ele virá e não tardará. Eu já ouço seus passos. A vinda do Senhor está próxima. O que nós temos que pensar hoje é: se nós estamos atendendo a um chamado, a um propósito que para o qual nós nascemos, cada um de nós. Irmãos, a salvação, ela tem a ver com fé. Você não precisa fazer nada, você tem que acreditar. É lógico que quem acredita vive de acordo com aquilo que está escrito. Quem vive de acordo com aquilo que está escrito, consequentemente, ele está guardando a sua salvação dentro de si. Mas o propósito, irmão, ele vai exigir uma movimentação. Ele vai exigir uma postura. Galardão não tem a ver com salvação. Galardão tem a ver com propósito. Você precisa correr a sua carreira. Você precisa combater um bom combate. Você precisa guardar a fé. Como é que você guarda a fé? Quando Paulo diz: eu guardei a fé, é que cada vez que se dava diante dele situações, ele fazia conforme estava escrito, não aquilo que ele sentia. Às vezes a gente tem vontade de matar uns, esgoelar outros, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai perdoar. Perdoar não é opcional. Não existe eu vou pensar. Nós deveríamos perdoar.
Senão nós não conhecemos a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E amor não é fazer alguma coisa por alguém. Amar não é dar alguma coisa para alguém. Amor é uma pessoa. Deus é amor. A gente faz tanta coisa. Às vezes dentro de casa, tudo que os filhos querem é ser amado. A gente enche de presente dentro, cada um na sua condição. É bom isso. Mas o que o teu filho quer, ele quer ser amado. A tua esposa quer ser amada. O teu marido quer ser amado. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Agora você não pode dar se você não o mantém ele. Para dar amor, você precisa ser um com ele. Porque amor é uma pessoa. Amor não é um sentimento que te move a fazer alguma coisa por alguém. Não, você faz porque é consequência daquilo que você carrega, de quem você é um com ele. Você não faz porque você ama, é porque você ama que você faz. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer algumas coisas por nós. E a gente fica esperando esse Jesus que eles estavam esperando, que venha num cavalo, que puxe uma espada, corte a cabeça dos nossos inimigos, daqueles que falaram mal de nós, daquele que a gente acha que ele é soberbo, ela é soberba, nariz empinado. Jesus vem e corta. Que oração é essa, gente? A gente fica esperando esse Deus. Deus vem, trata esse homem, trata essa mulher, trata não sei quem. Deus faz justiça. Sobe no teu cavalo e vem. E aí Jesus pega e vem no jumentinho. Ele vem no jumentinho, como quem diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Somente um homem e uma mulher de paz vão vencer as suas guerras. Se coloque de pé comigo. Deus é bom. Deus é bom. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Deus é bom. Deus é bom.